Não, né? mas é onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. Eu concordo com você que essa equiparação seria interessantíssima para nós. Mas eu vou te ser bem sincero, no dia que equiparar um Sport, um Ceará, um Vitória, um Bahia, com o que ganha o Flamengo não disputa o brasileiro, vai montar um campeonato paralelo e chamar outros times para jogar com ele. Pode ter certeza disso. Eles não vão dar carne a gato, cara. Mas aí o Flamengo que tenta a sorte, né? Vamos ver. Mas, antes de mais nada, eu vejo que muita gente aí está fazendo pergunta no chat. Vamos fazer o seguinte. Se você mandar uma pergunta com o superchat, a sua pergunta vem para a tela e a gente responde, tá? Você pode direcionar a pergunta para qualquer um aqui dos 5 participantes, o Luna, o Marcos, o Selmo, Monte ou a mim, ou então você pode fazer uma pergunta no geral, tá? Como tem muita gente participando aí do chat, muita gente perguntando, vamos democratizar, né? Mandou uma pergunta com o superchat, pum, a pergunta vem para a tela e a gente responde, tá bem? Qualquer valor no superchat, gente, qualquer valor, ok? Muito bem. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Vou fazer uma perguntinha ao meu querido Marcos. Por que o Vitória é o maior do Nordeste? Diga aí. De novo, rapaz? Eu quero saber o porquê. Não, então, me convença. O povo quer saber. Não, eu já falei sobre isso. Não, eu vou falar porque que eu acho... inclusive, eu até falei isso num dos vídeos, que eu falei, se não for o maior, também não é o menor, tá certo? Então, eu acho que dá uma briga boa entre Vitória, Sport, Bahia, não tenho dúvida disso. Eu acho que o torcedor do Vitória, ele não se diminui em nada em relação a Bahia e Sport, pelo fato de a gente não ter um título nacional, né, uma Série A, uma Copa do Brasil, porque eu coloco sempre esse grau de dificuldade. O Vitória, ele chegou em decisões, fez campanhas belíssimas, numa era do futebol totalmente capitalista, que é o que a gente estava falando aqui agora, a questão de orçamento, o Flamengo. Imagine o Vitória enfrentar na final de Brasileiro o Palmeiras Parmalat. Palmeiras era uma base ali da seleção brasileira, e o Vitória eliminou o Corinthians, eliminou o Flamengo, eliminou o Fluminense. E o Vitória foi para aquela final com um time montado com poucos recursos, com jogadores da base, né, Vampeta, Edilson, Júnior Nagata, Rodrigo Chagas, lateral direito, né, Alex Alves. Só jogador de seleção. Isso, que foi feito na base do Vitória, né? São jogadores que saíram do clube mesmo. E a gente conseguiu ali... não é que a gente conseguiu dar testa ao Palmeiras, porque o Palmeiras era a base da seleção brasileira, mas o jogo na Fonte Nova, por exemplo, que nós perdemos, quando estava 0-0, só uma observação, então ela teve um pênalti claro em Alex Alves, que era 1-0 Vitória. Poderia mudar totalmente a situação da final. Né? E você sabe que antigamente, hoje ainda tem isso, antigamente mais ainda. A camisa pesava muito mais, a arbitragem era tendenciosa mesmo. Entendeu? O Vitória acabou perdendo aquela decisão. Depois o Vitória retornou a uma decisão contra o Santos, na Copa do Brasil. O Santos de Neymar, de Robinho, de Ganso, enfim, aquele timaço do Santos de 2010. E o Vitória perdeu o jogo em Santos. Inclusive, outro dia até soube que teve uma logística desastrosa. Elcio estava num podcast falando sobre isso. O jogo lá de São Paulo, que nós perdemos de 2-0. Né? E o jogo do Barradão foi um jogo pós-Copa do Mundo, se eu não me engano. Então, foi um jogo 60 dias depois, o segundo jogo da final, por exemplo. E o Vitória conseguiu vencer no Barradão por 2-1. Perdeu 2-0 e venceu por 2-1. Então, assim, eu acho que o Vitória chegou em momentos assim, dificílimos do futebol. Né? Parecido com o Náutico. Chega não sei final... a história. Não. Não compare o Vitória com o Náutico, não. Deixa o cara falar. Não, eu não sei, assim, a história do Náutico, eu não acompanho muito. Aí, o Vitória, em 2013, o Vitória também chegou em quinto lugar nos pontos corridos. Uma campanha, assim, maravilhosa. E, mais uma vez, por azar, o Vitória, naquele ano, não tinha até o quinto lugar, não ia para a Libertadores, né? Uma pena também isso. Vitória, em 2004, foi quarto lugar na Copa do Brasil, sendo eliminado na semifinal pelo Flamengo. Em 99, fomos terceiro lugar na Série A de novo. Faltava só vencer no Barradão contra o Atlético Mineiro, que o Vitória estaria na final contra o Corinthians. Então, o Vitória tem esses feitos, não foi campeão, concordo, ok, isso é indiscutível. Mas esses feitos do Vitória, numa era totalmente capitalista, dificílima, você brigar com grandes orçamentos, eu acho isso muito grande, cara.
da década, quando eu falei, não é que não vale nada de 90 para trás, não falei que não vale nada, mas era um futebol que os jogadores jogavam muito mais por amor do que por grana, porque por dinheiro. Então, para você montar grandes times antigamente, era muito mais fácil. Né? Então, o Vitória, antes de 80, alguns anos atrás, apesar do Vitória ser um clube centenário, o Vitória nunca deu tanta importância ao futebol como deu de 90 para cá. O Vitória realmente... Clube de Remo, Marco? Clube de Remo. Clube de Remo, O Vitória, apesar de ser um clube centenário, Vitória nunca priorizou, em toda a sua história lá atrás, o futebol. Tinha profissional, era um futebol profissional, mas era um futebol que não era dado tanta importância, entendeu? E aí, meu amigo, o Bahia, na época, aqui matava pau. Tinha Ipiranga, tinha Botafogo, tinha Galícia, né? Então, o Vitória acordou para a vida a partir da década de 90. E aí nós conseguimos, né? Nós estruturamos nossa casa, que é o Barradão, o centro de treinamento. Cara, se você visitar o Barradão hoje, o CT do Barradão, a estrutura que tem, é algo, todo jogador que já jogaram em outros clubes, que passam aqui pelo Vitória, dão referência a isso, que o Vitória não perde nada para time nenhum do eixo Rio, São Paulo, Sul, Minas. É muito grande o CT do Vitória. Linésio, é um CT de primeiro mundo, pô. Uhum. Linésio, então o time do Vitória poderia ser, sabe quem? O nome do Vitória, torcedor, poderia ser chamado aquele castelo, como é que é? Aquele Ravengar. E quem era aquele desenho animado? Você que é um cara de filme, Linésio, que nunca conseguia chegar na casa. Os Smurfs. Os Smurfs. Não, os Smurfs não. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Isso aí mesmo, rapaz. Porque nunca conseguia chegar ao objetivo. É o Caverna do Dragão e a homenagem ao Vitória, Marcos. E a homenagem ao Vitória, o Ravengar, que é aquele cara do castelo do cavalo que tinha um monstro, em homenagem à cor do Vitória. Que engraçado. Para você analisar. É o Vingador. O Bahia, por exemplo. O Vingador é Ravengar. O Ravengar é do Papai Smurf, pô. Vem pra cá, vem se ligar. No Nerd Futebol pode confiar. Notícias e curiosidades vão rolar dos clubes do Nordeste de todo lugar. Vem pra cá, vem se ligar. No Nerd Futebol pode confiar. Notícias e curiosidades vão rolar dos clubes do Nordeste de todo lugar. Animação, alegria, bom humor, opiniões sinceras é o nosso valor. Seguir o canal, curtir e comentar, fortalece o Nerd, é só se inscrever e compartilhar. É o Nerd do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube. Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube. É o Nerd do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo no YouTube. Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube. Só não já é show do esporte.